Olá, amigos, bom dia! Olá, bom dia. A gente começa com um flagrante de desabamento em Vila Velha. Um prédio veio abaixo no bairro Ataíde. Foi por volta das 4h40 da manhã. O susto foi tamanho e os vizinhos acordaram, saíram de casa correndo para ver o que tinha acontecido. A estrutura do prédio estava abandonada. Agora, olha só esse carro aí que estava estacionado na calçada. Por pouco, não é destruído pelos escombros. Pois é, o prédio já apresentava risco desde 2018, quando vizinhos se mobilizaram para acionar a Defesa Civil. Para quem já conhecia o problema, esse desabamento aí já era certo de acontecer, só que ninguém sabia quando, né? As imagens de vídeo monitoramento de uma residência mostram o momento que o prédio desaba no bairro Ataíde, em Vila Velha. Foi por volta das 4h40 da manhã que tudo veio abaixo. O susto e o barulho foram tão grandes que os vizinhos saíram das casas para ver o que havia acontecido. Os moradores chegaram a pensar que seria apenas uma carreta passando na região. Nós acordamos com um barulho muito grande, achando que fosse até mesmo carretas passando ali na Avenida Capuaba. Quando nós abrimos a janela, nos deparamos com uma poeira muito grande, uma quantidade muito grande de poeira. E descemos porque de imediato já vimos que o prédio havia desabado. Com medo, os vizinhos retiraram uma idosa que mora na casa ao lado. Primeiro nós fomos tentar socorrer a vizinha, socorremos ela, tiramos, demos toda a assistência e depois acionamos a defesa. Não havia ninguém no local, apenas os gatinhos e alguns filhotinhos que conseguiram escapar e ganharam até a refeição dos moradores. Mas nós ficamos até preocupados mesmo que nós temos os gatinhos que ficam debaixo ali, ó. Graças a Deus também, até os bichinhos acho que se salvaram, foi coisa de Deus. A rua dá acesso a uma escola do bairro, por isso muitas crianças passam por ali. E por sorte, o acidente aconteceu bem cedo. Graças a Deus que não machucou ninguém, foi só danos materiais. Não tinha carro embaixo, não tinha criança passando, foi um horário esmo. A Defesa Civil foi acionada no início da manhã e isolou o local. A EDP também foi chamada para realizar o desligamento da energia. Casas vizinhas precisaram ser isoladas e passaram por uma vistoria para verificar possíveis riscos. Uma equipe nossa de engenharia está avaliando se há algum problema nos prédios ao lado. Até o momento não encontrou nenhum outro problema. A moradora ao lado, por segurança, não atingiu diretamente a casa dela derrubando nada, mas por segurança foi feito o isolamento da área e a moradora teve que sair até que a equipe de engenharia faça uma avaliação melhor. O prédio já era uma reclamação antiga dos moradores. De acordo com eles, o local estava abandonado desde 2018, causando diversos transtornos. Inclusive, o local estava servindo para moradores de rua se abrigarem. Nas fotos antigas é possível ver a estrutura precária, inclusive com vergalhões expostos nas colunas. Ainda estava previsto, estava só esperando a hora de cair. Desde 2018, nós moradores da rua acionamos, Defesa Civil, proprietário, prefeitura, todos os órgãos de direito para cuidar do imóvel que estava abandonado, com risco de desabamento. Havia um acúmulo muito grande ali de lixo, porque o proprietário ele era um acumulador, e com isso a primeira laje começou a desabar, com as fortes chuvas. Olha, um verdadeiro livramento, não está passando ninguém ali. Era de madrugada, praticamente, de manhã, muito cedo. Mas se é um pouco mais tarde, horário que o pessoal já começa a se movimentar para ir para o serviço, 6 horas, 6h30, qualquer pessoa que estivesse passando ali ia ser fatal. E impressionante como não pegou no carro também, Pois é, os moradores estavam dormindo, saíram aí desesperados para ver. E olha que caso que chama a atenção para uma estrutura abandonada. E olha o que ela podia ter causado. Sim. Vizinhos ali, a Defesa Civil disse que os vizinhos foram acionados, casas foram interditadas até que se verificasse também se a estrutura das casas ali não tivesse sido atingida. Mas olha só, você vai deixando e isso pode acontecer. Muitos lugares estão assim também. A realidade de imóveis abandonados em Vila Velha, no centro de Vila Velha, no centro de Vitória, é uma realidade preocupante, algo precisa ser feito. Importante notificar esse dono desse imóvel, para ver o que vai ser feito agora. Isso aí. Vamos seguir com o TN1, gente. O marido foi levar a mulher até o ponto de ônibus para dar segurança à esposa. Sabe o que aconteceu? Ele foi baleado, gente. Foi levar para dar segurança e acabou baleado.
A Suzy Faria está ao vivo, vem entrar aqui com a gente agora. Cenas lamentáveis da violência urbana, né, Suzy? Exatamente, George. E o mais curioso e também revoltante nessa história é saber que o marido acompanhou a esposa até o ponto para evitar que ela fosse assaltada, para dar segurança, como vocês acabaram de dizer aí. E só por causa disso, vocês acreditam que ele foi baleado? Isso mesmo, a presença de um homem perto de duas mulheres que estavam ali no ponto de ônibus, pelo jeito, revoltou um dos ladrões, que sem conseguir ter acesso às duas, sem conseguir efetuar o roubo, acabou atirando no homem que estava presente ali naquele local. Nós fomos até a região ali de Itapuã para ouvir essa vítima e conversar com alguns moradores. E você vai acompanhar tudo isso agora aí na matéria. Vamos assistir? O ponto é esse. Fica na rua Belo Horizonte, em Itapuã, Vila Velha. Por volta das 6 horas da manhã, a biomédica de 27 anos estava no local aguardando o ônibus. Distraída, só viu 2 caras de bicicleta se aproximando quando eles estavam bem perto. Deram a volta no quarteirão, nisso voltou um só. Nisso que ele voltou com a bicicleta, ele só tirou a arma do bolso do casaco e deu 3 disparos no meu vizinho. O motorista de 52 anos, que também não quer ser identificado, veio acompanhar a mulher no ponto. E ao se aproximar do local, estranhou o comportamento dos 2 rapazes, que iam parar, mas desistiram ao ver ele chegando. Todo mundo está vendo aí que a onda de assalto aqui em Itapuã está demais da conta e ninguém está tomando providência. E hoje, infelizmente, eu fui vítima de um bandido aí que fez algum disparo e acabou acertando a minha mão, sem gravidade, graças a Deus. As 2 mulheres fugiram, deixando tudo o que tinham para trás, mas nada foi levado. Elas ainda encontraram mais uma vez com o assaltante e a biomédica conta que nessa hora pensou que o pior iria acontecer. Na hora que ele passou de bicicleta na volta, eu e a vizinha, a gente falou, aceitou a ideia de tomar um tiro, porque se ele fez essa covardia, né, de dar 3 tiros, por que ele iria poupar a gente, sabe? E sabe o que é mais curioso e também revoltante nessa situação? É ouvir o relato da vítima, que esses tiros só foram dados aqui porque ele veio acompanhar a esposa e, de quebra, proteger a vizinha, que já estava aqui no ponto, desse tipo de situação, de possíveis assaltos. O assaltante, que já estava mirando nas 2, ficou nervosinho e resolveu descontar, atirando contra o único homem que estava aqui no ponto. Deve ter ficado com ódio que não deu para abordar a minha esposa e a vizinha. A outra também estava chegando, a outra vizinha. Você fica nervoso, né? Você está com a sua esposa ali, a pessoa 6 horas da manhã indo trabalhar e esses bandidos rodando aí sem um policiamento ostensivo aí, sem ninguém para tomar providência. Porque em Itapuã tá demais da conta. Os tiros foram ouvidos pelos moradores. Eu vi 3 tiros. Assalto é todo dia. Gente perdendo celular, bicicleta. Essa senhora orava quando ouviu os tiros. A gente fica muito triste. Não tem um policial nessa rua, nunca teve. A rua que mais está acontecendo é aqui. A gente paga vários impostos, a gente paga condomínio alto, a gente paga tudo e tem que ficar presa dentro de casa porque não tem policial. Essa senhora, inclusive, George e Bruna, ela se emocionou bastante quando lembrou que ela morava em um bairro de Vila Velha, realizou o sonho de comprar um apartamento nesse local, de se mudar para esse local, estava super feliz com esse empreendimento, com um sonho realizado, e agora ela se vê numa situação difícil, porque tem medo de descer para passear lá embaixo, dar uma voltinha com o cachorro, porque se sente extremamente insegura. Agora, é um absurdo, não é não, meus amigos, saber que um homem foi até um ponto de ônibus para dar segurança à esposa e acabou sendo baleado exatamente por isso. Os 2 rapazes que estavam de bicicleta fugiram depois do crime, ainda não foram localizados e também não foram identificados. Então, se você estava ali por perto, viu esses rapazes de moletom, um deles usava um moletom meio laranja, meio vermelho, as vítimas não souberam precisar a cor. Se vocês viram alguém com essa descrição, ligue, denuncia. Coloque aí o telefone 181, liga para lá e diga onde esses rapazes estão, porque se eles fizeram isso sem motivo nenhum, imaginam do que eles não são capazes. Vocês aí no estúdio.
E muitas vezes a gente fica achando que a arma é falsa e tenta reagir, né? Não foi o caso, mas levou um tiro na mão, né, a vítima. Realmente é complicado isso. E é o que muita gente faz de manhã, não é? Familiares que levam outros familiares até o ponto de ônibus com medo da violência. No retorno também para casa, isso acontece bastante. Então, realmente, aonde a gente vai parar com essa violência toda? Se nem mesmo quem vai ajudar acaba sendo vítima também, exatamente. Né? Nada intimida mais esses bandidos. Suzy, obrigada, tá, pelas informações. Daqui a pouquinho você está de volta com a gente, minha amiga. E olha só, até onde vai a maldade de bandidos? Um triciclo adaptado para transportar uma criança que tem paralisia cerebral foi roubada por criminosos em Vila Velha. Esse aí é o pequeno Miguel, de 7 anos. Ele tem paralisia cerebral e usa esse triciclo adaptado com um assento de uma cadeira de rodas para se locomover. Só que na madrugada de ontem, o triciclo que estava na casa da família do Miguel, em Ilha dos Bentos, Vila Velha, foi roubado por criminosos. Uma câmera flagrou quando 2 homens que estavam em uma bicicleta passaram na rua e notaram um triciclo na garagem. A imagem não é muito nítida, mas eles forçaram o portão, entraram e levaram um triciclo adaptado que foi feito pelo pai de Miguel. 2 indivíduos estiveram passando aqui de bicicleta na frente da minha casa, um deles desceu, forçou meu portão, foi até a garagem, onde tinham outras 2 bicicletas, né? Tinham lá uma bicicleta normal e um triciclo, que é o que foi levado, é um triciclo adaptado com uma cadeira de rodas, com assento da cadeira de rodas do meu filho, que eu chamo Miguel, tem 7 anos de idade, ele tem paralisia cerebral e é cadeirante. E a parte de cima, o assento estava fixado nesse triciclo, né? Para proporcionar movimento para ele, a gente ter uma volta, curtiu bastante. A família fez um boletim de ocorrência e também divulgou o caso nas redes sociais. Em pouco tempo, já teve até gente tentando dar golpe, ligando, pedindo dinheiro para devolver o triciclo. Ainda tentaram me dar golpe sobre esse assunto, me ligaram informando que estavam em posse dessa bicicleta. O objetivo agora é encontrar o transporte do Miguel o mais rápido possível. Quem pegou, né, tá com metade de uma cadeira de rodas, não vai resolver nada. A gente fica aqui sem poder utilizar e não tem serventia nenhuma para quem levou. A bicicleta, tudo bem, tem algum valor nesse mercado. Quem pegou puder me devolver pelo menos a cadeira, seria de grande valia. Cara, e a gente vê a alegria do Miguelzinho andando ali no triciclo, que foi o pai dele que fez, que adaptou para trazer mais conforto, mais alegria. Ele contou que eles fazem passeios com o Miguel e com os irmãos também ali no triciclo. Olha só que bacana. Sacanagem, né, gente? A pessoa levar assim, é revoltante demais. Já qualquer uma já é revoltante, essa daí revolta ainda mais, né? Pois é, ainda mais. A gente procurou a polícia para saber como é que está a investigação, né? A família fez um boletim de ocorrência, a Polícia Civil informou que está investigando esse caso e a população pode auxiliar por meio do telefone 181. Quem viu alguma coisa, algum suspeito, pode tentar denunciar aí, quem sabe, né, a bike do Miguel não está de volta com ele. Denuncia mesmo, e também quem roubou, que abandone pelo menos, né? Porque o Miguel está precisando muito. É isso aí. Gente, ontem a gente mostrou uma confusão no bairro São Pedro, em Vitória. Olha só as imagens, uma correria. Um homem sai de carro, o outro vem com uma tora de madeira. Depois, no mesmo local, houve-se barulhos de tiro. Num determinado momento, os que estavam correndo voltam de novo. O homem também voltou para o carro. Enfim, uma confusão que assustou todo mundo, né? Pois é, a gente viu isso aqui ontem, né? Toda essa cena foi iniciada, gente, por causa de um acidente anterior e envolve 2 motoristas de aplicativo. Vamos entender melhor na reportagem da Manuela Machado. O primeiro vídeo mostra o início da discussão. Segundo a vítima, o motorista do veículo prata deu ré e bateu no carro branco. O grupo tinha acabado de sair de uma casa de shows no bairro Grande Vitória. O motorista de aplicativo conhecia um dos envolvidos e fez o vídeo. Aí, dentro da fazendinha, vê se pode. A vítima contou que, por causa da gravação, entrou em luta corporal com o motorista do veículo prata e foi atingido com um copo de alumínio no nariz. Depois disso, essas imagens foram gravadas por um morador do bairro São Pedro, em Vitória, mostrando que a confusão continuou. Ferido no rosto, o motorista sai do carro com uma barra de ferro. Um colega dele, que também trabalha como motorista de aplicativo, sai com um pedaço de madeira. Os 2 seguem em direção ao carro prata,
que sai deixando uma mulher para trás. Segundo a vítima, o motorista da caminhonete, que também estava na festa, sacou uma arma. Eles correm e o suspeito começa a atirar. Um dos tiros chegou a atingir a porta do carona do veículo. A vítima, que tem 20 anos, conversou com nossa equipe sem mostrar o rosto. Eu tinha aceitado uma corrida no aplicativo e entrei dentro da fazendinha para poder pegar o passageiro. Chegando lá, eu deparei com o carro dando ré e batendo no carro de um amigo meu. Eu desci para filmar, gravar a placa, pois o cara falou que não iria pagar. E lá eu me deparei com uma moça bem nervosa, me xingando, me agredindo. E quando eu encerrei o vídeo, um cunhado ou um amigo dela me pegou pelo pescoço. Eu distribuí um soco na altura do rosto dele, ele jogou um copo no meu nariz, quebrando o meu nariz. E se evadiu numa Hilux e num Prisma prata em direção a São Pedro. E eu fui atrás dele. Chegando lá, partimos para cima do cara e o cara efetuou 3 disparos, um para cima e 2 em nossa direção. E um dos disparos acabou agarrando no meu carro. A vítima foi ao DML fazer exames de corpo de delito e prestou queixa na Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa, em Vitória. O caso foi registrado como tentativa de homicídio. O suspeito é o motorista da caminhonete, que estaria armado e teria atirado em direção aos 2 motoristas de aplicativo. A polícia já identificou esse suspeito, mas ele ainda não foi localizado. O jovem trabalha há 1 ano como motorista de aplicativo e tem um filho de 2 anos de idade. Ele acredita que tem agido com emoção e sabe que poderia ter perdido a vida por um motivo banal. Realmente eu agi por impulso, no calor da emoção ali. Quando eu olhei para mim, eu vi que nenhum tiro tinha agarrado, então eu fiquei aliviado, mas a gente fica com medo, né? Porque motorista de aplicativo não tem segurança nenhuma. Bom, a Polícia Civil já está no caso, mas quem tiver alguma informação que possa ajudar aí na investigação, ligue para o Disque Denúncia 181. Intolerância no trânsito, né, que causa esse tipo de situação. Gente, presta só atenção nessa imagem. É lixo. Entulhos jogados nos canais seguem o curso e vão para dentro das estações de bombeamento de água. E aí o resultado a gente já sabe, né? As bombas não conseguem jogar a água para fora com a eficiência que teriam sem essas barreiras de lixo. Enquanto isso, os alagamentos continuam provocando os transtornos de sempre. A gente acompanhou aqui, né? Está acompanhando desde o início da semana, por conta das chuvas, muitos bairros alagados. Olha aí, resultado também de muito lixo nas estações de bombeamento. Pois é, tá sol, mas é no sol que a gente joga o lixo nos rios, né? Deixa o lixo na rua, não no horário adequado, e depois esse lixo vai acabando atingindo aí os mananciais. A repórter Vanessa Calmon fez essa reportagem aí que mostra as consequências do acúmulo de lixo em dias de chuva forte. Não é isso, Vanessa? Exatamente, George. Olha só, inclusive eu tenho um primeiro questionamento para o pessoal de casa, tá? Você é daquele tipo aí, daquelas pessoas que simplesmente você tá dentro do carro, tá tomando uma latinha de refrigerante e aí você joga pela janela do carro, joga na rua? Ou você é do tipo que você tá chupando uma bala, você pega um papel de bala e joga no chão? Ou então, gente, seu guarda-roupa não tá prestando mais e aí você vai e joga no meio da rua. Olha, se você é essa pessoa, eu vou te provar agora a consequência que você pode causar na vida de tantas outras pessoas. Sabe como? Desse jeito aqui, gente, ó, nesse momento eu tô aqui na estação de bombeamento de água que fica na Praia da Costa. Vou pedir licença aos meninos aqui, os garis que estão fazendo a limpeza nessa barreira de proteção, para mostrar para vocês, gente, olha só. É aqui que chega o lixo, tá? O lixo que você joga lá na rua, o lixo que acaba indo para o bueiro quando chove, ou aquele pedaço de armário que você jogou lá no canal, ele vem parar aqui, tá? E aí quando chega aqui, essa aqui já é a última barreira de proteção antes desse lixo atingir o maquinário, que são justamente as bombas que permitem, gente, que você que não alague as ruas, tá? São aquelas bombas que vão sugar essa água do canal e que vão jogar essa água para um outro lugar para tentar, então, de fato, evitar os alagamentos. Mas o que acontece é que muitas das vezes essa grande quantidade de lixo acaba impedindo a vazão do canal. Então essa água não consegue chegar na bomba. E aí a água acontece o quê? Volta, né? Esse canal acaba esburrando e aí alaga a casa de todo mundo, principalmente ali da população ribeirinha. Hoje pela manhã eu estive em uma outra estação de bombeamento de água aqui de Vila Velha, que é a estação de Guaranhuns. E lá eu mostrei direitinho para vocês como é que funciona isso e a consequência da quantidade de lixo jogada no canal. Olha só na matéria.
7 da manhã e 3 garis já trabalham incansavelmente para retirar o lixo que chega à estação de bombeamento de Guaranhuns, em Vila Velha. O que parece um grande amontoado de folhas, na verdade, é uma quantidade absurda de lixo que fica acumulado embaixo delas. Para ajudar no trabalho, um quarto gari chega de barco. Com um remo, ele vai empurrando o lixo para os colegas retirarem. O canal de Guaranhuns corta pelo menos 5 bairros aqui de Vila Velha. Quando chega exatamente aqui nesse ponto da estação de bombeamento, essa rede de proteção é a primeira barreira para impedir que todo esse lixo passe e vá para o maquinário. E é aqui que começa o trabalho minucioso dos garis. De pouco a pouco, eles vão tirando todo o lixo. E eles encontram de tudo aqui, mas principalmente garrafas PET, plástico, e também muito isopor e pedaços de madeira. Um trabalho que é realizado aqui todos os dias. Principalmente quando chove, esse trabalho garante o funcionamento das bombas, que podem entupir com lixo. Desde a madrugada de segunda, as 4 bombas da estação estão ligadas, dando vazão ao canal, minimizando os transtornos causados por alagamentos. Mas se não fossem os garis, talvez a realidade seria outra. Só na última segunda, mais de 21 toneladas de lixo foram retiradas das 3 estações de bombeamento do município. Lixo que é descartado de forma irregular pelos próprios moradores. Dona Aldinei mora às margens do canal de Guaranhuns. Ela conta que muita gente joga lixo direto no canal. Todo mundo bota na beira do valão. Todo mundo. Bota lixo na beira do valão, na beira da rua, direto e reto. Você vê as pessoas jogando lá? A gente vê, nem eu só não. Todo mundo que mora aqui vê. Todo mundo. Como moradora antiga do bairro, ela já tentou até conscientizar alguns vizinhos. Mas segundo ela, não tem jeito. Então, pelo menos, ela faz a parte dela. Ali tem uma lixeirinha ali, os meus lixos pegou. Eu boto na sacola e o carro leva. Da segunda, na quarta e na sexta. Mas não é todo mundo que faz isso. Não é todo mundo que faz isso. Deveria. Deveria, mas não faz. Gente, deveria mesmo, mas infelizmente a maioria das pessoas não faz, tá? Aqui ao meu lado eu tô com o secretário de Serviços Urbanos de Vila Velha, Anadelso Pereira, pra gente falar um pouco mais desse problema, né, secretário? Isso. Primeiramente, muito boa tarde para o senhor. Boa tarde. De quando começaram essas chuvas, que foi na madrugada de segunda-feira até hoje, quantas toneladas de lixo que vocês já retiraram das estações de bombeamento? Em toda a estação de bombeamento nós arrancamos 27 toneladas de lixo nesses 3 dias. E principalmente são quais tipos de materiais? Aqui se encontra todos os tipos de materiais, de pneu, capa de televisão, pedaço de sofá, pedaço de madeira, que é os guarda-roupa velhos que joga dentro dos canais, quase todos os tipos, latinha, litro de PET, então assim, todo tipo de material de lixo a gente retira aqui na comporta aqui, que é a chegada da estação de bombeamento. Secretário, muita gente pensa que jogar um papel no chão lá na rua, jogar uma latinha na rua, que isso aí é inofensivo. Mas o que acontece é que agora, por exemplo, tá sol. Você vai jogar, vai ficar ali, muito provavelmente um gari realmente vai catar. Mas se chover de repente, o que acontece? Só para assim, deixar claro para a população, a gente faz as limpezas periódicas de toda a Vila Velha, são 40 mil caixas ralos que foram limpas, são 213 megas mutirões dentro de Vila Velha, mas as pessoas insistem em jogar ainda esse lixo na rua. E quando joga na rua, vai direto para onde? Para o canal. E essa água retorna, acaba inundando as casas das pessoas e trazendo grandes transtornos. E aí a prefeitura faz a parte dela, mas precisamos que as pessoas colaborem, que façam a sua parte também. Nós estamos aqui para ajudar, para orientar. Só para entender e deixar bem claro, nós temos o catamóvel, nós temos o catagalho, o catatreco, nós colocamos toda a estrutura na rua para atender o município. Mas mesmo assim, eles insistem ainda em jogar esse lixo em locais indevidos e criar os pontos viciados dentro da cidade. Pois é, né, secretário? E aí, só explica pra gente, qual que é o prejuízo que isso causa? Se algum lixo desse passar por uma barreira de proteção e parar na bomba, o que acontece? Nós estivemos acompanhando aqui a estação de bombeamento bem de segunda-feira, junto com o prefeito Arnaldinho Borgo. Foram gastos mais de 6 mil litros de óleos, 24 horas essas bombas rodando. Se essas bombas pararem de rodar na época da enchente, na época que a maré enche, na época que vem água dos canais, toda a Vila Velha praticamente inunda. Então, assim, o prejuízo é imenso, uma bomba dessa é milhões de reais, traz transtorno para todo mundo. Então, assim, tem que evitar de jogar esse lixo no canal,
porque se acontecer dessas bombas pararem, nós estamos debaixo d'água. Pois é, e deixa então um serviço para a população, qual o canal de atendimento, quem está em casa aí, que precisa, por exemplo, pegar um móvel dentro de casa que já está velho, precisa jogar alguma coisa fora, qual que é o canal de atendimento? A prefeitura funciona 24 horas, 162, liga, faz a sua ouvidoria, nós vamos no local buscar esse móvel, o catamóvel, o catagalho, o catatreco, como agora encheu muitas casas das pessoas, e a gente vai ter muito catatreco. Então não se preocupe, coloque no local certo e avise a prefeitura que nós vamos no local recolher para que não isso vá para os nossos canais. Porque as limpezas periódicas nós estamos fazendo, mas se a população sujar todos os dias, a prefeitura não consegue, não tem perna para caminhar, para fazer todos os dias a limpeza, que são 52 quilômetros de canais, fora as valas que nós temos dentro do município. Então, vamos ajudar. É importante para todos conservar a cidade limpa para que essa água não retorne para sua casa. Só para a gente finalizar, e tem multa também, né, secretário? Para Tem quem multa descarta também, lixo de forma irregular. Tem multa também. Se você jogar seu lixo em locais irregulares, poderá ser multado. E aí é um transtorno para todos. Então, não faça isso. Ligue para a prefeitura está de porta aberta para atender. A nossa equipe trabalhando todos os dias, 24 horas na rua, para poder atender melhor o nosso município de Vila Velha. Tá certo, secretário, muito obrigada pela sua participação aqui no Tribuna Notícias, primeira edição. Então tá dado o recado, gente, não é inofensivo, tá? O papel de bala que você joga no meio da rua não é inofensivo, a latinha que você tá tomando ali, seu refrigerante, joga também, não é inofensivo, isso é falta de respeito, inclusive, com todo mundo. É feio, é falta de respeito, dá multa, descarte irregular de lixo, então procure os canais de atendimento da prefeitura, é só ligar no 162, a prefeitura tem papamóvel, tem catatreco, então você consegue aí descartar o seu lixo de forma regular, evita um problemão para você mesmo e para o resto da população, né? Volto com vocês aí no estúdio. Bruna, George. Pois é, né? É importante a gente refletir o quanto de lixo nosso está pesando nessa tonelada aí da falta de consciência. Muito importante essa conscientização para evitar desastres naturais ou até mesmo esses alagamentos que a gente vê aí. E a quantidade de máscara descartável também que a gente está vendo agora na rua, nas ruas, nos lixos também, soltas por aí, inclusive no mar também a gente acaba encontrando. Você imagina a quantidade de máscara descartável que a gente precisa usar aí por dia, se você não descartar corretamente vai ficar complicado, né? Tem duas alternativas, né? Descartar de forma correta ou usar a máscara de pano e depois lavar, que é reutilizável. Que é ideal, né? Obrigada, Vanessa, pelas informações. Olha, gente, uma briga de mulheres chamou a atenção em um shopping da Serra. Olha só as imagens. No chão, uma vítima ferida. O local é a praça de alimentação que estava lotado. Seguranças cuidaram de proteger uma das envolvidas enquanto o socorro não chegava. Nós demandamos o grupo que é responsável pela administração do shopping. Nós fomos informados que tudo aconteceu após uma discussão entre duas mulheres por causa de ciúmes. O sangue foi por conta de arranhões logo após a luta entre elas. Uma das mulheres foi atendida no ambulatório do shopping e liberada. A polícia militar esteve no local, mas elas se recusaram a ir à delegacia para registrar a ocorrência. Disseram que fariam um procedimento de forma online. As imagens chocam, né? Quanta violência ali no meio de tanta gente, criança ali no meio. Vamos seguir, gente. Tá aí as imagens. Ó, a moça ficou muito ferida. A princípio, a gente tinha recebido a informação de que ela teria sido atingida por facadas, mas tá aí a confirmação que não foi, né? Foram arranhões que provocaram esses ferimentos. Olha, imagina você acordar e se deparar com um estranho dentro de casa. E foi por isso que um advogado passou na Cidade Alta, em Vitória. Mesmo flagrado, o invasor deixou um prejuízo de R$6 mil. A invasão aconteceu durante a madrugada do feriado. Durante a semana é muito movimentado, mas fins de semana e feriado aqui é deserto. De acordo com o seu Antolini, o que teria facilitado a invasão foi a grade de proteção do relógio que fica encostado no muro da casa. E por lá, o bandido colocou uma espécie de pano para que ele não se machucasse na cerca elétrica. Depois de passar pela varanda, o invasor conseguiu ter acesso até este quarto, que é o da filha caçula, que por sorte não estava em casa. Só que o que ele não imaginava é que com o barulho do arrombamento da janela, ele ficaria cara a cara com o advogado e dono aqui dessa residência. E acordei sonolento e comecei a interpelar o invasor como se fosse algo natural. Quem é você? O que você está fazendo na minha casa? E o invasor apenas repetia: eu errei, quero ir embora. Eu errei, quero ir embora.
Deixa eu sair. Na sala, a televisão caída, onde o morador acredita que o invasor tentou levar, mas não conseguiu e acabou quebrando o suporte. Depois de algum tempo, eles também sentiram falta de um notebook. Um prejuízo de cerca de R$6 mil. Eu acionei a polícia militar, veio aqui, examinou toda a casa, procurou até debaixo das camas, para ver se não tinha outro, né? Outro assaltante, outro invasor, e não tinha mais ninguém. E agora vou esperar providência das autoridades. Eu acredito muito em Deus, acho que eu fui abençoado. Aconteceu um milagre aqui hoje. Encontrei um invasor dentro do meu lar, dentro da minha casa, e nada aconteceu, a não ser um pequeno prejuízo material, que é nada em relação à vida. Cerca elétrica, câmeras de segurança e cachorro. Nem mesmo esses artifícios foram capazes de evitar a invasão do criminoso. Aqui já tem cerca elétrica, já tem aquela cerca em espiral, que é usada em presídios e sobre o muro. Quer dizer, o invasor teve que passar por isso tudo e passou, tá certo? Tem cachorro, passou pelo cachorro, tem circuito de filmagem, passou pelo circuito de filmagem, passou por tudo isso. Diante de tudo o que aconteceu, o seu Antolini repensa em melhorar ainda mais a segurança da casa. E ele acredita que foi a intervenção divina que trouxe proteção para a família dele. Na minha fé, fala que segurança é Deus, mas Deus, paradoxalmente, quer que a gente cuide também da nossa própria segurança. Então, vamos fazer mesmo sem entender. Vamos orar para Deus e vamos cuidar da nossa segurança, né? Assim penso eu, assim entendo eu. Que susto, né, gente? Um boletim de ocorrência foi registrado e o morador vai tomar as providências necessárias. É aquele ditado, gente, depois não vai dizer que não sabia do risco e mais, das regras de trânsito, né, amigo? Olha só, o rapaz aí vai de boa deslizando no patinete elétrico entre os carros. A imagem foi registrada na Avenida Américo Buais, na Praia do Canto, em Vitória. O uso de patinete elétrico tem regras específicas em cada município, mas vale como regra geral só usar o transporte em ciclovias, ciclofaixas, com velocidade máxima de 6 km por hora e também o uso de capacete. Em Vitória, onde foi flagrado o usuário, a fiscalização é feita pela Guarda Municipal. Na capital, vale a regra nacional. O transporte só é autorizado nas áreas de circulação de pedestres, ciclofaixas e também ciclovias. Mas ainda não há aplicação de multas para quem descumprir essas regras em Vitória. Não há a multa, mas há a possibilidade de morte também, de causar um acidente, né? Gente, então, consciência. Bom senso da pessoa, ele pode se machucar e machucar outra pessoa também, né? Ô, gente, a polícia prendeu 4 suspeitos de envolvimento no assassinato de um taxista. Esse crime aconteceu na Serra. Já vamos chamar a repórter Suzy Faria, que traz todos os detalhes pra gente. Suzy, voltamos com você. Pois é, George, agora há pouco o delegado Rodrigo Sandimori deu uma coletiva para informar que já tinha concluído o caso e já tinha inclusive identificado e preso todos os envolvidos na morte desse taxista, o Rodney Gleison de Oliveira, de 39 anos, assassinado em agosto do ano passado. Agora, o que mais choca aí é o motivo, é uma desconfiança dos traficantes, porque durante o ano antes de agosto, em 2020 ali, os traficantes tiveram assim um baita prejuízo, na verdade, quando acabaram por descobrir a polícia o depósito de drogas dele. Eles foram lá, fizeram uma grande apreensão. Aí eles pensaram, quem foi que delatou a gente para a polícia? Sabe quem eles logo pensaram? Nesse taxista. Porque há um ano ele fazia o transporte desses traficantes para onde eles queriam, inclusive para fora do estado, para comprar e trazer drogas para cá. Foi julgado, sentenciado e morto em pouquíssimo tempo. Eu estive lá com o delegado e ele explicou como foi a dinâmica desse crime. Vamos ouvir a entrevista dele. Na noite do crime, o taxista estava trabalhando no terminal de Laranjeiras quando o Gleidson solicitou uma corrida de táxi com o pretexto de buscar drogas no bairro Jardim Juara. A vítima, então, foi até o bairro Balneário de Carapebus, buscou o Rian e o Gleidson e, no caminho até o local indicado, foram seguidos pelo Reginaldo em um outro veículo. Já no bairro Jardim Juara, com o veículo ainda em movimento, o Rian, que estava no banco do carona,
sacou uma pistola calibre .45 e efetuou um primeiro disparo de arma de fogo no pescoço da vítima, que acelerou o veículo até colidir com o muro. Após a colisão, o Rian e o Gleidson efetuaram mais 4 disparos de arma de fogo, 2 no rosto da vítima e 2 na cabeça, e logo em seguida fugiram do local no veículo guiado pelo Reginaldo. Não há confirmação que ele entregou a residência aos policiais, porém temos a confirmação do envolvimento dele com o tráfico de drogas no bairro Balneário de Carapebus. Jorge Bruna, quando o delegado diz do envolvimento do taxista com o tráfico de drogas, ele está se referindo ao fato de que ele fazia várias corridas para esse pessoal. Sabia todos os pontos, sabia onde entregar a droga, mas não ficou comprovado durante esse ano de investigação que o taxista tivesse delatado aí o depósito de drogas dos traficantes para a polícia. Então, ele pode ter morrido à toa, apenas por uma desconfiança. Que, afinal de contas, né, a gente sabe, vive falando aqui no jornal o tempo todo de que quem se envolve com as drogas, quem se envolve com o tráfico, ou acaba na cadeia ou acaba no cemitério. E foi o que aconteceu com esse taxista. O delegado disse que ele era uma pessoa de boa índole, era um trabalhador, pai de família, mas infelizmente resolveu trabalhar com o lado errado aí da vida e teve esse final aí muito triste. Lembrando que o Alisson seria o chefe do tráfico ali no bairro de Balneário Carapebus e o Rian já é autor de um outro crime que aconteceu esse ano, em abril, daquele pescador, o Renato, que foi morto lá em Balneário Carapebus, junto com o sobrinho, porque demorou em entregar os pertences aí, os traficantes ficaram com raiva, o Rian no caso, e acabou matando ele a sangue frio ali nesse local. Eles tentaram mudar o local do crime, não fizeram esse assassinato em Balneário Carapebus, e sim em Jardim Juara, para desviar a atenção da polícia e quem sabe confundir aí, para não chegar até eles como os autores, mas não teve jeito não. Todos eles foram descobertos, identificados e agora estão na cadeia respondendo o processo por homicídio. Jorge Bruna. Aí, resultado do trabalho da polícia, né? Esses criminosos agora na cadeia. Suzy, você tem informações também sobre um tiroteio que assustou moradores em Carapina, né? Seria um confronto armado entre gangues rivais do tráfico, é isso? Sim, o fato aconteceu lá em Central Carapina ontem à noite, quando a Polícia Militar recebeu um chamado de que 15 homens fortemente armados estavam realizando uma espécie de patrulha pelo bairro. Os policiais foram checar essa informação. Quando chegaram ao local, se depararam com essas pessoas e aí começou um intenso tiroteio. Jorge Bruna, só para vocês terem noção de como os policiais tiveram que se proteger, foram disparados mais de 90 tiros pelos policiais para conter esse grupo que estava lá em Central Carapina. O resultado foi a prisão de 3. Um deles na hora, que estava usando uma tornozeleira eletrônica, o Yuri Anessínio, que nós pegamos aí, flagramos ele no DML, e também outros 2 que foram pegos quando deram entrada no hospital, porque foram atingidos pelos tiros. Um deles até tentou colocar ali que ele foi atingido por uma bala perdida, estava passando na hora, mas os policiais, ao forem verificar o estado dele no hospital, identificaram como um dos homens que estavam participando desse crime, desse tiroteio que aconteceu em Central Carapina. Agora, nós temos inclusive vídeos dos tiros, né, que foram disparados ali. Vamos ouvir agora, vamos acompanhar, inclusive o que no vídeo o morador fala. Na verdade, ele faz um apelo. Vamos acompanhar. O bagulho tá doido na favelinha, o bagulho tá doido. O bagulho tá doido, a bala tá comendo, tiro de fuzil. Tiro de fuzil. Ó. Os caras lá do cano, chegou da favelinha, que os caras veio lá de Carapina, deram um monte de tiro. Os caras da vala também estavam envolvidos, entendeu? Até os caras da vala deu tiro lá nos polícia lá. Aqueles caras lá tá demais, mano. Aqueles caras ali, mano, da vala ali, mano. Tá na hora desse São de Moura aí parar esses caras tudo, não tem? Esses caras aí tá demais, esses caras do cano, favelinha, esses caras aí tá demais, rapaz. Ó.
Pois é, o apelo desse morador que flagra todos esses disparos, né, ali em Central Carapina, é para que o delegado Rodrigo Sandimori dê um jeito nesse pessoal. A gente já viu que o delegado trabalha e muito aí na Serra, já prendeu quem achou, quem tentou desviar a atenção, né, praticando crime em outro lugar, e agora os moradores fazendo apelo para que ele também coloque na cadeia todos esses bandidos que estão provocando esse tiroteio aí. Esse rapaz também fala no vídeo que o risco que correm os moradores que estão saindo para trabalhar, que estão chegando em casa, que estão tentando se divertir, voltando de uma diversão e não podem porque correm um risco no meio do caminho de ser atingido por uma bala perdida. Então, fazem um apelo aí para o delegado Rodrigo Sandimori investigar esses homens e colocar todos na cadeia, voltando a dar tranquilidade para esse bairro. George e Bruna. Pois é, né? Um apelo aí dos próprios moradores. Ô Suzy, para finalizar aqui a sua participação, você traz uma informação aí de um roubo inusitado, né, que aconteceu aí durante a chuva e parece que quem estava roubando estava levando alguma coisa para fazer um churrasco. É isso, Suzy? Pois é, George, esse vídeo aí, esse flagrante que foi feito é de Morada da Barra. E os assaltantes que vocês veem saindo aí estão levando uma airfryer para casa. E não só isso não, hein? Esse é o material maior que dá para ver, mas eles também levaram dinheiro, relógios e celulares de funcionários de um material de construção que fica em Morada da Barra. O crime aconteceu durante esse final de semana aí e o pessoal ficou revoltado com essa situação. O flagrante é impressionante. É um grupo de 4 a 5 rapazes que entram numa caminhonete e fogem daí na correria depois de ter levado o pânico para dentro desse material de construção. É o que o pessoal está chamando aí de roubando na chuva, né? Tem um grande musical que é Cantando na Chuva, Dançando na Chuva, agora tem o Roubando na Chuva, o pessoal que não está dando trégua para os comerciantes que lutam com dificuldade, a gente sabe, para poder manter o seu negócio e ainda são sujeitos a isso, vulneráveis a esse tipo de crime, George. Vai economizar no carvão, mas vai gastar mais energia, que está mais cara também, né? Pois é, a gente sabe que a airfryer é queridinha, né? Todo mundo gosta, é super prática, super útil. Pô, meu amigo, roubar não, né? Vai trabalhar e vai comprar a sua, né? Obrigada, tá, Suzy, pelas informações. Olha, gente, uma mulher foi assassinada a facadas em Linhares, no norte do estado. Érica de Souza Prates tinha 33 anos e, de acordo com a polícia, a vítima foi esfaqueada dentro de casa após uma briga com o marido. Érica chegou a ser levada para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Enquanto estava sendo atendida, ela disse aos policiais que o autor da agressão foi o companheiro. Ele fugiu logo após o crime. Quem tiver informações sobre o paradeiro dele, deve ligar para o Disque Denúncia 181. 6 pessoas ficaram feridas em um acidente hoje de madrugada na BR-262, em Conceição do Castelo, no sul do estado. A batida aconteceu por volta das 4h30 da manhã e envolveu um ônibus de viagem e um caminhão. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o caminhão estaria quebrado no acostamento e foi atingido na lateral pelo coletivo em uma curva. Todos os 6 feridos são passageiros do ônibus, que saiu de Governador Valadares, em Minas Gerais, e seguiria para Guarapari. Equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU atenderam a ocorrência. A via foi parcialmente interditada para o socorro das vítimas. E tem outros acidentes que a repórter Vanessa Calmon vai trazer os detalhes para a gente agora. Vanessa, o trânsito está violento demais, né, minha amiga? Boa tarde agora. Muito, Bruna. Muito boa tarde para você, boa tarde, George, todo mundo que continua aí nos acompanhando de casa. Pois é, né, gente, teve mais acidentes, feriado marcado aí por acidentes e hoje, inclusive, pela manhã, um homem morreu na altura do município de Fundão, na rodovia. Ele estava em um caminhão, o caminhão dele acabou caindo em uma ribanceira e bateu em uma árvore. O socorro ainda foi acionado, mas este homem não resistiu aos ferimentos e acabou perdendo a vida. E ontem, gente, também teve acidente em rodovias, foi no norte do estado. Olha só o que aconteceu, 5 pessoas ficaram feridas na BR-101, na altura de São Mateus. A batida foi entre um carro e uma van. De acordo com a PRF, no carro estavam 4 pessoas, 3 adultos ficaram feridos e apenas uma criança
saiu ilesa. Já na van estava apenas o motorista, que também precisou ser socorrido. Agora, a dinâmica e as causas do acidente ainda não foram divulgadas e as vítimas foram encaminhadas ao Hospital Roberto Silvares. Teve mais acidente também, gente, lá na região de Aracruz. Inclusive, eu trago um dado muito preocupante, muito triste. Em apenas 8 dias, 10 pessoas perderam a vida em rodovias estaduais que cortam o município de Aracruz. O acidente mais recente foi registrado no domingo. 3 adolescentes com idades entre 15 e 16 anos perderam a vida durante um acidente. A batida foi entre o carro de passeio onde eles estavam e uma van. E um outro acidente foi registrado também no último dia 4. Nesse em questão, um casal morreu. Esse acidente envolveu 2 carros e esse casal estava em um carro da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Sooretama. A Prefeitura lamentou esse acidente e disse que a mulher que estava no carro com o marido estava indo acompanhá-lo em uma consulta. Um outro acidente que também foi registrado em uma rodovia estadual de Aracruz foi no dia 2. 5 pessoas morreram nesse acidente lá na altura da zona rural de Aracruz e 4 delas eram da mesma família. Os pais, que têm idades entre 48 e 36 anos, e as filhas de 6 e apenas 2 anos de idade morreram na hora. E o motorista do outro veículo ficou em estado grave e faleceu dias depois de estar internado no hospital. Bruno, difícil, né, minha amiga? É preciso sempre muita atenção, muita prudência no trânsito. A gente dirige pra gente e dirige pro outro também, né? Volto com vocês aí no estúdio. Realmente muitas ocorrências de acidentes e acidentes gravíssimos nas estradas, misturado aí com chuva, muitas vezes a imprudência, né? Realmente o motorista precisa ter cada vez mais atenção. Obrigada, Vanessa, pelas informações, tá? Ô, gente, um rapaz foi assassinado a tiros em Cariacica. O curioso é que junto ao corpo tinha uma bolsa feminina com vários cartões. Segundo informações de moradores, os pertences eram de vítimas que o rapaz tinha feito em assaltos. A movimentação em Nova Rosa da Penha 1, em Cariacica, tem um motivo: a morte de um rapaz conhecido como Piu Piu. O caso aconteceu na tarde desta terça-feira e o corpo foi encontrado em um brejo que fica às margens da rodovia do Contorno. Moradores não quiseram gravar entrevista, mas relataram para nossa equipe que não ouviram os barulhos dos disparos, mas logo ficaram sabendo e foram para a rua ver o que havia acontecido. De acordo com moradores, o rapaz estaria cometendo assaltos na região. Essa situação estaria irritando os traficantes, que resolveram se vingar. Com o rapaz foi encontrada uma bolsa feminina e dentro dela vários cartões, que seriam das vítimas feitas por ele durante os assaltos. A polícia ainda não tem informações sobre suspeitos. A Delegacia de Crimes contra a Vida de Cariacica vai investigar o caso. Por enquanto, outras informações não serão passadas. Olha, gente, a violência contra a mulher não é só agressão física, a gente sabe disso, né? O tormento pode começar com ofensas morais, humilhações, xingamentos, e é muito importante compartilhar esse drama familiar com alguém que pode te ajudar a identificar uma relação abusiva. E o melhor, frear a violência, que muitas vezes termina em tragédia. A Serra criou uma ferramenta de ajuda para essas mulheres, o violentômetro. O Matheus Andreata está ao vivo e explica para a gente como vai funcionar aí esse serviço. Olá, Matheus, boa tarde para você. Boa tarde, George. Boa tarde, Bruna e amigos do TN. Pois é, a gente sabe aí que para chegar numa relação abusiva, para identificar, não precisa ser apenas quando tem a violência física. Várias coisas antecedem esse relacionamento, né, para identificar ele como abusivo. Xingamentos, ameaças, pressões psicológicas. Infelizmente, muitas mulheres ainda não têm essa possibilidade, não conseguem identificar se elas estão nesse tipo de relação e acaba tendo um pouquinho de dificuldade e sofrendo muito com essas situações. Só aqui no Espírito Santo foram 28 feminicídios registrados, 5 só aqui no município da Serra, ou seja, 20% dos feminicídios que aconteceram no Espírito Santo, 20% deles aconteceram aqui. Que pena, o link do Matheus está travando, a gente vai tentar restabelecer o contato com ele. O assunto é importante, a violência contra a mulher e como a gente pode ajudar essas vítimas, né? Daqui a pouquinho a gente tenta voltar a falar com o Matheus.
Olha, gente, agora um incêndio no prédio, no centro de Vitória. O fogo começou em um dos últimos andares do edifício. As chamas atingiram o escritório e um depósito de uma distribuidora de perfumes e floricultura que funcionava no local. Todo o estoque foi destruído e hoje cedo, uma equipe do Conselho Regional de Engenharia fez uma vistoria no prédio e apontou falhas. A sala ficou completamente destruída. Vários extintores foram usados para conter as chamas que se alastraram muito rápido. Essas são algumas das imagens do que restou do incêndio ocorrido na tarde desta terça-feira na cobertura de um prédio na Cidade Alta, em Vitória. As equipes da Defesa Civil e também do CREA estiveram aqui no local na manhã desta quarta-feira para realizar uma perícia e uma vistoria, que apontou diversas falhas, entre elas o sistema hidráulico que não funcionou no momento do incêndio. Provavelmente, se tivesse funcionado, a ação dos próprios moradores no local teria impedido o desenvolvimento do incêndio de tal maneira que ele consumisse por completo o andar danificado. O coronel orienta sobre a importância da vistoria nos prédios e dá um alerta. A responsabilidade pela manutenção do sistema hidráulico preventivo e de todos os componentes que compõem o sistema de prevenção contra incêndio em uma edificação é de sua responsabilidade, síndico. Então você precisa ficar atento a essa situação, buscar a regularização da sua edificação junto ao Corpo de Bombeiros Militar, porque a ausência disso produz algumas coisas que não são boas, como por exemplo, a companhia seguradora pode entrar com uma ação judicial para não pagar o prêmio do seguro da edificação se não tiver, por exemplo, a vistoria do Corpo de Bombeiros Militar. Segundo, você pode ser enquadrado tanto nos artigos do Código Civil quanto do Código Penal Brasileiro em situações que levem à perda de patrimônio ou mesmo à perda de vidas humanas numa situação como essa aqui. Com uma sala no local há mais de 30 anos, seu Genésio diz que o prédio possui diversas irregularidades. Não tem a manutenção, é péssima. Pela informação dos bombeiros, ontem não tinha as mangueiras internas de água, não funcionava, tá certo? A parte elétrica eu tenho plena certeza que está em cacarecos, porque há 30 anos que não tem manutenção. O engenheiro do CREA diz que a estrutura do prédio não foi abalada, porém a parte hidráulica está completamente comprometida. O que é importante agora é uma vistoria, né, especializada para verificar a melhor metodologia de recuperação estrutural elétrica, que está muito danificada, a parte elétrica, danificou sim completamente a parte elétrica, a parte hidráulica nos últimos andares, totalmente danificada. Então, tanto a recuperação estrutural quanto a elétrica e a parte urbanística, meio de acesso, né, a hidráulica, realmente foi muito afetada. Quarta-feira de oportunidades para quem está em busca de emprego, viu? No Cine de Vitória tem mais de 95 vagas. Atendente de mesa, ajudante de obras, pedreiro e muito mais. Em trabalhavix.vitoria.es.gov.br você consegue conferir todas as vagas disponíveis. Já no Cine da Serra, você encontra 261 vagas de emprego. São chances para motoboy, entregador, estofador de móveis, cozinheiro, ajudante de carga e descarga. Vai lá no site maisemprego.serra.es.gov.br para você ver todos os detalhes. Olha, gente, depois da chuvarada desses últimos dias, uma capivara apareceu circulando pelas ruas de Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha. O animal foi visto pela Guarda Municipal escondido debaixo de um carro na Avenida Saturnino Rangel Mauro. Os agentes iniciaram a captura, mas assustada, a capivara fugiu para a porta de um prédio. Estava bastante machucada, com cortes e arranhões. A suspeita é de que ela tenha sido atropelada. O animal é um adulto e pesa mais de 50 quilos. De acordo com a prefeitura, esse tipo de aparição não é comum na região. A capivara foi levada para um instituto de reabilitação animal, onde vai receber os cuidados médicos. Em situações como essa, a orientação é acionar a guarda pelo telefone 3219-9929.
Vamos para uma pausa rapidinho e na volta tem participação dos amigos do TN. Já já, os moradores de Zumbi dos Palmares, em Vila Velha, chamam a atenção para um barranco que deslizou. Em Viana, tem gente desistindo de morar na própria casa, porque sempre que chove é prejuízo na certa. As crateras abertas pelos temporais têm buraco para todo lado. E você vai conferir ainda novas oportunidades de emprego. A gente já volta. TN1 de volta agora 12h50. Um jovem foi assassinado a tiros em Conceição da Barra. A vítima, identificado como Felipe, teria sido atingido por pelo menos 4 tiros. Ele ficou caído no chão no meio da rua. Familiares se desesperaram com a cena. Foi no bairro Antônio Lopes. Felipe chegou a ser socorrido para o Hospital Roberto Silvares em São Mateus, mas não resistiu aos ferimentos. A polícia não informou como o crime teria acontecido. Agora, os estragos provocados pela chuva na Grande Vitória. Em Viana, o rio Formate transbordou e invadiu várias casas. O sol já voltou, mas ainda tem morador desalojado. Nas últimas 24 horas, foi o município com mais acumulado de chuvas. A prefeitura decretou estado de emergência. O dia amanheceu por aqui com limpeza, após a água invadir a casa da Silvana. Na verdade, ela já nem mora mais aqui. Ela e o marido cansaram de perder os móveis para a situação que se repete todo ano. Eu moro aqui há 40 anos e todo ano é a mesma coisa, todo ano a mesma coisa. Então, o ano passado a gente teve que mudar, porque a gente não estava aguentando mais. A enchente vinha, destruía as nossas coisas, a gente comprava, vinha de novo a enchente. Silvana não é a única a sofrer com isso não. A Vandercy é dona dessa casa e alugou o imóvel há poucos meses. Mas foi só a chuva começar que a inquilina dela precisou sair daqui. Eu era moradora, eu construí em cima, mas para mim ter uma renda. E hoje eu não consigo ter a renda porque as pessoas moram, a água entra e sai. A Cássia está chegando em casa só agora, porque precisou dormir na casa da mãe. Ela fez uma barreira para segurar a água, mas não adiantou muito não. Os móveis aqui estão todos para cima. Essa cena se repete em várias casas aqui do bairro Vila Betânia. É uma situação muito complicada para os moradores. A Cássia foi uma das moradoras atingidas pelas fortes chuvas. E sabe o que é pior? Ela mudou aqui com a família tem apenas 2 meses. A situação aqui, a Cássia, está bem complicada, né? Sim. Eu mudei para cá tem 2 meses e a gente não pôde nem passar a noite aqui. Eu tive que passar a noite na casa da minha mãe. Como vocês podem ver, a água invadiu tudo. E praticamente agora eu vou, recomeçar, né? Hoje pela manhã, equipes da prefeitura estiveram no local para fazer a limpeza das ruas. A Defesa Civil de Viana está monitorando 16 áreas de risco e prestando assistência às famílias vítimas da chuva. Como nós podemos perceber, as águas desceram, então existe famílias ainda desalojadas, como nós estamos percebendo nessa comunidade de Vila Betânia. Mas eu estimo aí cerca de 50 pessoas ainda se encontram fora de casa. Esse problema é ocasionado devido a essa bacia aqui do rio Formate, ok? Então desde março se agravou essa bacia, então muitas árvores caíram, então esse rio está precisando de uma melhora. Isso aí é uma conversa com o município, com o governo estadual, já tem um projeto em andamento para fazer esse trabalho aqui e amenizar muito esse problema. Pois é, está fazendo sol, mas os reflexos da chuva continuam, né? Os amigos do TN não param de participar. O pedido agora é de Zumbi dos Palmares, em Vila Velha. Pois é, por lá um barranco deslizou e atingiu uma casa. A moradora está ilhada e a rua Índio Carajás está comprometida. Aqui, ó, tribuna, aqui, ó, prefeitura, tanto que a gente pediu socorro, prefeitura, aí, ó a situação da moradora lá embaixo. Talvez a prefeitura agora faça alguma coisa, depois que a rua tá desabando, tá caindo tudo. Aí, tanto socorro que a gente pediu, cadê? Ninguém. Nossa, realmente muito complicado você viver assim, tá? A gente procurou uma resposta e a prefeitura disse que a Secretaria de Obras de Vila Velha esteve no local e foram colocadas lonas para evitar um novo deslizamento. No momento, a engenharia aguarda o solo secar para avaliar as medidas a serem tomadas. A assistente social da Defesa Civil fez o cadastro da família para o atendimento pelo CRAS. Olha, você que está assistindo o TN também pode participar do jornal, tá? Mande vídeos, sugestões, mensagens. Nosso WhatsApp está sempre aqui na tela. Está aparecendo aqui embaixo também, mas ele está sempre aqui na tela. É o 99792-2530, 99792-2530.
Tem mais transtorno da chuva, tá? Porque choveu e o que estava muito ruim ficou ainda pior. Tem uma cratera aberta e há risco de desabamento em uma rua da Serra. Vamos ver. Olha o tamanho do perigo na rua Mutum, em Nova Carapina 2, na Serra. A cratera está assim, aberta há pelo menos 8 meses depois de um período de chuvas. A situação piorou quando a prefeitura mandou abrir ainda mais o buraco para começar uma obra, mas não deu continuidade. Como voltou a chover essa semana, o problema só cresce. Já umas 4 ou 5 vezes prejudicado aqui, ó. E esse homem vem aqui, começa, manda parar a obra. A cratera estava até sinalizada, mas funcionário para fazer a obra mesmo não aparece. 2 casas estão interditadas e as famílias não estão podendo voltar. A gente faz, a gente está pagando um aluguel social, mas eu queria que alguma coisa que negociasse para com diz o outro. Eu quero ir embora agora. Minha dona já até faleceu, já com 8 anos já esperando esse trem aqui, ó. Os moradores começaram a fechar a rua por conta própria, com medo de alguém se machucar, já que a prefeitura fez uma espécie de passagem para pedestres bem no canto do buraco. Está úmido, está encharcado. Passando ali, está com chão. Olha, a Prefeitura da Serra disse que trata-se de problema envolvendo não somente erosão ou terraplanagem, mas também alterações nos serviços de abastecimento de água e tratamento de esgoto, que já foram solucionados. As obras estão em andamento e têm expectativa de conclusão para dezembro. E depois dessa chuvarada toda, o tempo firmou, né, gente? Vamos lá para fora para ver como é que está o tempo nesse momento. O sol voltou a aparecer em todo o Espírito Santo, mas ainda tem previsão de chuva, tá? Em todo o estado. Na Grande Vitória, a chuva pode chegar no final do dia. As temperaturas começam a aumentar. Em Vitória, mínima de 20 e máxima de 26 graus. Nesse momento, a gente estava vendo ali as imagens, o céu está azul, o sol está aparecendo, o chão está seco por enquanto, né? Vamos mudar para Vamos falar de quê agora? De emprego? É isso? Vamos falar de emprego então, gente. Na Agência do Trabalhador de Cariacica tem mais de 700 oportunidades, tá? Costureira, eletricista industrial, atendente de portaria, auxiliar de limpeza. Acesse lá, cariacica.es.gov.br. Já no Cine de Vila Velha tem 256 vagas, tá? Pintor de alvenaria, ajudante de obras, açougueiro, balconista de açougue. Entra lá no site vilavelha.es.gov.br/Trabalha Vila Velha para você encontrar todos os detalhes das vagas. E no retorno do TN1, um susto em Cariacica. O carro pegou fogo, as chamas destruíram o veículo. A gente já volta. Estamos de volta, agora 1h03. Um carro pegou fogo em Cariacica. O veículo aparentemente já estava estacionado nessa rua em Porto de Cariacica, na subida em Porto de Cariacica, ou melhor, na subida para Porto Belo, né? É, isso mesmo. De acordo com informações de moradores, fica próximo a um ferro velho. A gente vê aí que as chamas destruíram todo o veículo. Não há informação de nenhum ferido. Agora, 1h03, hora de encerrar o TN1 desta quarta-feira, mas amanhã a gente está aqui, tá? Esperando vocês. Valeu, gente. Obrigado pela companhia, pela audiência e até amanhã, 5 para meio-dia.